Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Como sempre, eu abro o programa de hoje falando do mercado financeiro. O dólar teve uma sessão de queda hoje em dia de feriado nos Estados Unidos, chegando a ficar abaixo dos R$ 3,20, acompanhando também a queda da moeda norte-americana frente a outras moedas. Mas no fechamento do dia, o dólar comercial encerra a segunda-feira com uma leve alta de 0,09% frente ao real, terminando então o dia de hoje aos R$ 3,21 em uma segunda-feira de poucos negócios em função do feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos. Enquanto o dólar não para de cair, o euro não para de subir. Hoje o dólar teve essa leve alta, mas nos últimos dias a gente vem acompanhando uma forte queda da moeda norte-americana e o euro tem subido muito fortemente também nos últimos dias no movimento contrário do dólar. Frente ao real, hoje o euro tem uma alta de quase 1%, 0,99%, e a moeda europeia termina esta segunda-feira aos R$ 3,39 mais 30. De acordo com a Unicred, há vários fatores favorecendo o euro, como por exemplo, os recentes desdobramentos positivos na política da Alemanha. O que também terminou o dia em alta hoje foi o índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, opera nesse momento com uma alta de quase 0,5%. 0,42% é a valorização do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que neste momento aparece aos 79.685 pontos. O mercado fecha logo mais às 18 horas, mas a gente já consegue aí perceber um movimento de alta mais uma vez para o Ibovespa. Entre as principais altas do Ibovespa hoje, aparece a CPFL Energia, as ações do Iguatemi, as ações da TIM Participações e também da Eco Rodovias. São as principais altas do índice Ibovespa nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Essas foram então as primeiras informações de mercado para o programa de hoje. E com um leve aumento, os analistas esperam que o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, seja um pouco maior do que a última projeção feita na semana passada. Os dados foram divulgados hoje no Boletim Focus do Banco Central e de Brasília, quem tem as informações é o Odacil Canepa. Os analistas aumentaram a previsão de 2,69% para 2,70% o crescimento da economia do país neste ano. Para 2019, o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, ficou estável em 2,8%, segundo o Banco Central. Já a inflação desse ano, segundo os analistas, deve ficar em 3,95%. Para o ano que vem, a previsão chega a 4,25%. Outro número bom da economia. Segundo o Boletim Focus, a expectativa da balança comercial passa dos atuais 52 para 53 bilhões de dólares. O índice é o valor das exportações menos as importações. A expectativa do mercado para a taxa de juro em 2018 é de 6,95%. Atualmente, a taxa é de 7%. Odacil Canepa para o SBA. E já pensando no futuro, o Banco do Brasil informa que deverá disponibilizar 12 bilhões de reais para a safra, para o pré-custeio da safra 2018-2019. Lembrando que o ano da safra começa no dia 1º de julho e os financiamentos devem estar à disposição dos produtores em meados de fevereiro. A notícia parte da Agência Estado. E será que vem chuva para os produtores de algodão do centro-sul do país? Quem responde é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, que vem aí trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de algodão do Brasil seguem avançando com as atividades de plantio, especialmente agora no estado do Mato Grosso. Só que as últimas chuvas, que acabaram garantindo até o solo bastante úmido aqui no estado do Mato Grosso, acabaram atrapalhando o andamento das atividades no campo. Nos próximos 5 dias agora teremos chuva ainda no estado do Mato Grosso. Não vai ser uma chuva muito volumosa, a ponto de atrapalhar que os produtores ganhem ritmo nas atividades de plantio do algodão. Dessa vez, tem chuva mais fraca, acumulados baixos de 15 até 30 milímetros na maior parte do estado do Mato Grosso, porque a chuva mais forte da região
Centro-Sul deve ganhar mais força aqui entre Mato Grosso do Sul, Paraná e até São Paulo. Isso ocorre por conta da formação de áreas de baixa pressão na costa do Sudeste, que vai ajudar a alimentar as instabilidades. Agora, durante a segunda semana, as instabilidades no Centro-Sul migram cada vez mais para as áreas mais ao norte. Então, no Mato Grosso, a chuva ganha mais força também. Mesma situação ocorre no estado de Goiás, Minas Gerais e no Espírito Santo. Nas demais áreas, a chuva segue perdendo a intensidade, os acumulados seguem baixos e não devem passar de 15 milímetros aqui na região sul, São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Já durante o terceiro e último período, as instabilidades voltam a ganhar intensidade. Um novo canal de umidade vai passar a atuar e trazer chuvas fortes aqui para as áreas mais escuras do mapa. Então, o estado do Mato Grosso, até pelo menos o dia 30 de janeiro, volta a receber chuvas fortes. Isso pode também garantir novamente que essa chuva possa atrapalhar as atividades no campo e principalmente as atividades de plantio das lavouras de algodão. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E enquanto os trabalhos do campo seguem avançando, o preço do algodão no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, continua em alta este ano. Na última semana, nós mostramos que o preço do algodão pluma, com prazo de pagamento em 8 dias, teve a maior alta dos últimos tempos, chegou ao maior patamar desde a metade do ano passado e depois disso, os preços continuaram subindo. No último levantamento do CPEA, o preço do algodão pluma aparece por R$ 2,80 por libra-peso para o mercado físico, o mercado doméstico. Uma alta de mais de 1% no dia e de quase 5,5% no acumulado do mês de janeiro. O algodão segue esse movimento de alta, portanto, neste ano, que já vinha tendo um movimento de alta no fim do ano passado, agora continua subindo no indicador CPEA aqui para o mercado físico brasileiro. O mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com os preços do café no mercado futuro e também com a previsão do tempo para o centro-norte do país. Não saia daí. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora 5 horas e 44 minutos, horário de Brasília. E o assunto por aqui agora é o café. O Conselho Nacional do Café alerta para as especulações a respeito da safra do grão de 2018 e informa que mesmo com estoques reduzidos, o Brasil suprirá a demanda. Com as conjunturas que variam de escassez do produto até safra volumosa, o Conselho Nacional do Café se manifesta publicamente alertando que ainda é muito cedo para estimar o volume a ser colhido e que a safra tende a ser maior devido ao ciclo de alta dentro da bienalidade do Arábica, mas sem expectativa de recorde por causa do clima adverso. O Conselho ainda acrescenta que os estoques encontram-se em níveis baixos, mas satisfatórios para honrar com compromissos de exportação e também de mercado interno. Com isso, o Conselho tranquiliza o mercado ao informar que o Brasil manterá o market share em torno dos 30%, assim como a posição de maior produtor e fornecedor mundial de café. Essa informação, então, ela parte da agência CMA, com dados aí, informações do Conselho Nacional do Café. Falando em café, hoje, com o feriado dos Estados Unidos, o café robusta na Bolsa Futura de Londres ficou sem, ficou sem referência, portanto, teve pouquíssimas variações nesta segunda-feira, primeiro dia da semana, o café robusta lá na Bolsa de Londres. Todos os principais contratos aparecem com uma leve alta de 0,05%. Com isso, vamos aos valores. Os contratos com vencimento em janeiro aparecem hoje por $1.747 a tonelada nos últimos negócios. Os contratos com entrega em março aparecem por $1.729 a tonelada, enquanto os contratos com entrega em maio ficam em $1.725 a tonelada e os contratos com entrega em julho terminam a segunda-feira por $1.755 a tonelada. Um dia, como eu falei, de poucas negociações para o café robusta na Bolsa de Londres, que fica sem a referência do café arábica da Bolsa de Nova York. Mas o café BMF Bovespa apresenta queda nesta segunda-feira nos principais contratos. De olho no painel, começamos destacando os contratos entregues em março, que hoje tem queda de 0,36%. Nos últimos negócios, o valor da saca com entrega
Para março, aparecia aí por 154 dólares e 50 centavos. No ajuste atual, caiu para 153 dólares e 95 centavos, mas subiu e ficou acima do ajuste anterior nos últimos negócios, em 155 dólares a saca. Foram 360 contratos negociados nesta segunda-feira para os contratos que vencem em março. Já os contratos com entrega em maio têm uma queda de quase 0,5%, 0,46%, com o valor da saca passando de 152 dólares e 5 centavos para 151 dólares e 35 centavos no ajuste atual. Os contratos com entrega em julho também têm uma queda próxima de 0,5%, de 0,47%. Com isso, vão de 148 dólares e 35 centavos a saca para 147 dólares e 65 centavos a saca no ajuste atual. Por último, os contratos com entrega em setembro, mês referência no mercado do café, foram aí a maior queda para o café BMF Bovespa nesta segunda-feira, uma queda de 0,71%. Com essa desvalorização, o contrato de setembro passou de 154 dólares e 95 centavos a saca para 153 dólares e 85 centavos a saca no ajuste atual. Dia de queda, portanto, para o café BMF Bovespa, negociado aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Juliana Rezende vem aí mais uma vez, trazendo agora as informações do tempo para o centro-norte do país, com destaque para a produção de soja. Mesmo com chuvas irregulares em áreas produtoras de soja da metade norte do Brasil, o solo ainda se mantém úmido. No Tocantins, no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, os índices de umidade do solo seguem mais elevados, em torno de 70 a 80 milímetros, alcançando até 90 no estado do Tocantins. No decorrer dos próximos 5 dias, teremos chuva abrangente na região norte, acumulados elevados entre o Amazonas, Acre e Rondônia, com riscos para temporais também. Agora, no interior do Nordeste, tempo firme na Bahia. Isso por conta da circulação dos ventos lá no alto da atmosfera, que ainda segue inibindo pancadas de chuva. Somente tem previsão de chuva aqui no Tocantins e toda essa faixa norte aqui da região Nordeste, só que são pancadas mais fracas e os acumulados devem ser baixos. Ao longo da segunda semana, as instabilidades voltam a se espalhar aqui pelo interior do Nordeste. Isso por conta de instabilidades aqui entre Minas Gerais e Goiás, que conseguem avançar pelo interior nordestino. Então vai voltar a chover de forma mais significativa em áreas produtoras, especificamente da região do Mato Piba, Tocantins também. Essas instabilidades seguem fortes, acumulados em torno de 30 milímetros entre o Tocantins e também na faixa oeste da Bahia. No decorrer da terceira e última semana, as instabilidades seguem persistindo aqui no interior do Nordeste e voltam a ganhar força aqui no sul da região norte. Então, grande parte das áreas produtoras de soja da metade norte do Brasil devem receber instabilidades bastante significativas no decorrer desta segunda quinzena do mês de janeiro. Com isso, o solo ainda segue com bastante umidade, beneficiando o desenvolvimento das lavouras de soja. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende. Por aqui, o assunto agora são os desvios da Conab. De acordo com a reportagem do jornal Valor Econômico, os desvios em estoques públicos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, reduziram em quase 100%. O índice de desvios observados pela fiscalização dos estoques públicos da Conab teve queda de 96,2% em 2017. Conforme o levantamento, o resultado é reflexo da fiscalização aprimorada com a adoção de métodos mais modernos nos trabalhos de vistoria. Uma boa notícia, portanto, aí, vinda da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. E os fundos estão proibidos de comprar o Bitcoin, a criptomoeda mais falada nos últimos tempos. Quem comenta este assunto é quem está de volta de férias nesta segunda-feira, o jornalista Antônio Resch. Olá. Bom, você deve estar cansado de ouvir ou está ouvindo muito falar na tal da criptomoeda. Olha que assunto palpitante. Pois é, das criptomoedas, que tem muitas, não tem uma apenas, a mais popular ou a que mais, da que mais se fala é a tal da Bitcoin, não é isso? Bom, pois é, tem aqui uma informação que depois de meses de análise, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que é o órgão regulador, vetou a aquisição direta de criptomoeda com bitcoins pelos fundos locais. Em relação aos investimentos indiretos, isto é, exposições no exterior,
não aqui no Brasil, em países onde a operação é permitida. A CVM, também chamada de regulador, pediu mais tempo aos gestores para tomar uma decisão. O que se deve falar disso? Primeiro, que eu não conheço ninguém que tenha uma opinião clara, absolutamente clara, dessas chamadas criptomoedas. Portanto, é um ativo, se é que é um ativo, com um risco altíssimo. As oscilações do Bitcoin, assim como ela subiu 1000% aí, como um relâmpago, as oscilações são muito grandes. Então, nada mais sensato do que essa posição dos fundos. Se é um ativo financeiro, que a CVM nem considera um ativo financeiro, é um dinheiro onde você corre muito risco mesmo. Então, barba de molho, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Até o próximo boletim. Até o próximo boletim, Antônio Resch. E do mundo das criptomoedas, vamos para os hortifruti no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. De acordo com os pesquisadores, a menor disponibilidade impulsionou os 56% preços do mamão formosa nos estados de Rio Grande do Norte e também no Ceará, entre os dias 8 e 12 de janeiro, na comparação com a semana anterior. Com isso, o quilo do mamão formosa nos dois estados aparece por 72 centavos, graças à comercialização favorável. No estado de São Paulo, no atacado de São Paulo, o preço da caixa de 13 quilos oscilou desde o dia 8 de dezembro de R$ 14,25 até R$ 17,29. No dia 14 de dezembro, do dia 8 para o dia 14, o produto teve alta no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, e no dia 4 de janeiro atingiu aí o maior patamar dos últimos tempos, de R$ 21,00 a caixa de 13 quilos no atacado de São Paulo. No último levantamento, o produto teve uma queda, mas ainda está aí com um valor superior àquele que era visto no fim do ano passado. No último levantamento semanal, portanto, do CPEA, o mamão formosa no atacado de São Paulo aparece por R$ 17,29 a caixa de 13 quilos. Enquanto, como eu falei, nos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, ele vem com uma alta aí de 56% na última semana. E o mercado do campo faz mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar do percevejo da soja. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta para falar de uma das dores de cabeça dos produtores de soja. A praga do percevejo pode causar prejuízos de até 35% na produtividade da oleaginosa. Sobre este assunto, eu conversei com o Fernando Arantes, que é gerente de marketing de inseticidas da Global UPL, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos acompanhar a entrevista. Fernando Arantes, gerente de marketing de inseticida da UPL, bem-vindo ao SBA. Obrigado pela oportunidade da gente bater um papo sobre uma praga hoje de grande importância econômica para o agricultor brasileiro que planta soja. Vamos direto ao ponto, então. A gente está aqui para falar do percevejo, que hoje é a principal praga na soja, né? O que representa aí nos estragos, possíveis estragos aí que pode trazer para as nossas lavouras essa praga especificamente, Fernando? Perfeitamente, Sara. Hoje o percevejo, na verdade não só hoje, mas desde, vamos dizer assim, que se planta soja, o percevejo é uma praga de importância econômica extremamente importante para a soja. Mas hoje, com a entrada das tecnologias BTs que controlam lagartas, as pragas sugadoras, elas aumentaram a sua importância econômica de dano, potencial de dano. E o percevejo se sobressai quando a gente fala de pragas sugadoras na cultura da soja. Então hoje o percevejo ele é uma preocupação maior na cultura da soja quando o tema é controle de pragas. E esse percevejo, ele tem um potencial de provocar danos de chega até 30%, 35% da produção total do agricultor. Se a gente quantificar isso daí para facilitar o entendimento do agricultor, isso representa, se um agricultor que produz 30 sacas por hectare de soja em uma determinada região, até um potencial de danos podendo chegar a 18 a 20 sacas de soja por hectare na sua produção final. É muito relevante. Um prejuízo grande, né? É um prejuízo bem substancial que o agricultor tem que tomar os cuidados e fazer o controle adequado para não poder sofrer esse tipo de dano. Fernando, e como é que é esse controle adequado? Que tipo de manejo que ele tem que fazer e em que momento também que ele tem que fazer as aplicações, né? A recomendação é um fator-chave de sucesso para o controle dessa praga, é o monitoramento. É o que a gente fala de manejo integrado, onde o monitoramento
faz parte desse manejo e dá ao agricultor o momento adequado para ele entrar com controle químico. Então, o monitoramento ele faz tradicionalmente com um pano de batida, onde ele, identificando de meio até um percevejo para o pano de batida, ele precisa entrar com a pulverização, ele precisa entrar com o controle. Porque se ele não entrar nesse momento, ele vai ter um aumento de população muito grande e que lá na frente, no momento mais suscetível do controle, do dano que o percevejo faz para a soja, ele vai ter dificuldades de controlar essa população alta. Por isso é que o monitoramento é um fator chave para que o agricultor entre no momento mais adequado para controlar a praga. Identificar desde lá do início, né? Identificar desde o início, e ele tem que fazer esse monitoramento constante. Certo. Fernando, em quais regiões aqui do país que o percevejo está sendo mais observado aí nessa safra? Sara, praticamente no Brasil todo. Onde se planta soja, vamos dizer, nos quase 35 milhões de hectares, você tem ataque de percevejo. Hoje, as pesquisas nos mostram que quase 96% dos agricultores adotam essa metodologia de controle. Então, isso é muito alto. A ocorrência dele é generalizada. O agricultor realmente tem que tomar os devidos cuidados para não sofrer essa perda de produção. Vocês têm ideia do ano de entrada dele aqui no Brasil? Desde que se planta soja. É uma praga nativa do Brasil e é uma praga, desde quando se cultivou soja, ele vem trazendo esse prejuízo, vamos dizer assim, para a agricultura brasileira. Só que agora é um pouco maior, porque como eu falei anteriormente, hoje nós temos uma tecnologia que ajuda o agricultor vamos dizer assim, a manejar o controle de lagartas. Por consequência disso, você tem uma sobra de pragas sugadoras, onde o percevejo se destaca. E para fazer esse manejo contra o percevejo, existe também um investimento em equipamento, alguma coisa diferenciada assim? Hoje o agricultor já tem esse equipamento para fazer as pulverizações. É um equipamento super normal e cotidiano no planejamento do agricultor. A dificuldade que o agricultor tem é de encontrar uma solução adequada para aquilo que ele precisa. Né? E hoje ele precisa de uma solução, por exemplo, que cessa o dano imediatamente da praga. Sim. Então o produto tem que ser aplicado e já controlar. Tem que ter um efeito de choque muito bom. Uma outra necessidade do agricultor é que essa solução, esse produto, ele dê um residual adequado para que ele entre novamente com o monitoramento, para que ele tenha tempo suficiente para poder entender o momento de uma nova reentrada na lavoura e fazer a aplicação para proteger realmente aquele momento mais suscetível. E também, de preferência, que esse produto também tenha eficiência sobre outras pragas sugadoras, como é o caso da mosca branca. Sim. Então não existe assim um número de aplicações recomendado como na ferrugem asiática, por exemplo. A gente sabe que no Brasil vai aí mais ou menos em torno de 4 a 5 aplicações de fungicida, né? Nesse caso aí vai depender dos resultados que o produtor for observando a partir da aplicação. Perfeito, porém eu tenho um dado aqui para poder te fornecer, que é um dado oficial da Spark, onde na safra 16-17, que é a safra anterior, os agricultores fizeram em média no Brasil 2,6 aplicações para o controle de percevejo, quase 3 aplicações na média. Claro que tem regiões que você faz 1,5 aplicação e tem regiões que você faz até 5 aplicações, mas na média entre 2,6 aplicações na safra anterior. Isso deve crescer para essa safra atual que nós estamos agora. E colocando na balança, como é que fica a questão custo-benefício aí com esse investimento? O custo-benefício é o seguinte, como você tem o custo do defensivo, algo em torno aí de 9, 10 dólares o hectare, a soja, nós estamos falando de uma perda de 30%, 18 sacas de soja por hectare. Se você multiplicar isso daí, imagina, vamos fazer uma conta fácil, 20 sacos de soja, R$60 o saco da soja, é R$1.200 de perda. Então, assim, é super, ultra, mega benéfico e é necessário, inclusive, para que ele tenha esse sucesso de produtividade, um manejo adequado de percevejo. E nesse caso, a UPL traz uma inovação que é o Esperto. O Esperto é um produto que vem no encontro da necessidade do agricultor. O que é? Eu falei agora há pouco que o agricultor precisa de uma solução que paralise imediatamente o dano causado pelo percevejo. O Esperto, quando ele é aplicado, ele tem um efeito de choque, o melhor que tem dentro da classe de produtos que ele atua e que cessa o dano imediatamente.
Além disso, ele traz o residual que o agricultor precisa também para ter aquele momento, para ele poder reentrar na lavoura, fazer o processo de monitoramento e seguir com uma segunda aplicação, caso seja necessário. E além de tudo, o esperto também proporciona um efeito sobre a mosca branca. Então o agricultor, com o esperto, ele maneja o percevejo de forma adequada e também, paralelamente, controlando a mosca branca, caso haja incidência dessa praga. Resolve 2 problemas aí de uma vez. Perfeitamente. Esse é um dos grandes benefícios. Além do que, o esperto, ele age de 2 formas na praga. Então isso hoje, o manejo de resistência, como você comentou, em fungicidas, hoje é uma pauta extremamente relevante. Em inseticidas também não é diferente. O esperto, ele traz esse benefício porque ele age de 2 maneiras na praga, dificultando o processo de seleção de alelos resistentes, ou seja, seleção de populações resistentes. Então, ele traz mais esse benefício para o agricultor. Ele pode utilizar esperto por mais tempo sem ter a preocupação de manejo de resistência. Que bom que essas tecnologias estão aí ao alcance do produtor, né, isso Fernando? mesmo. A UPL tem uma preocupação constante para que ela realmente crie soluções inovadoras e ajude o agricultor a ser cada vez mais competitivo, trazendo mais produtividade e competitividade também no âmbito mais global, que é o objetivo. Tá certo, Fernando. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no SBA. Obrigado a você pela oportunidade da gente ter essa conversa, que para a gente é muito importante. Tá certo. Esse foi então o Fernando Arantes, gerente de marketing de inseticidas da UPL, e nós voltamos ao programa. E ainda falando em soja, em função do feriado nos Estados Unidos, os futuros da oleaginosa aqui na Bolsa de Valores brasileira ficaram assim, hoje praticamente parados. Vou dar o ajuste anterior dos principais vencimentos, conforme os últimos valores que a gente tem aí atualizados para o mercado futuro da soja aqui no Brasil. Os contratos com entrega em janeiro têm o valor de $21,14 a saca no ajuste anterior. Os contratos com entrega em março aparecem por $20,94 a saca. Os contratos com entrega em maio estão em $21,18 a saca no ajuste anterior. E os contratos com entrega em julho aparecem por $21,39 a saca. O mercado do milho teve um dia de queda hoje na Bolsa de Valores de São Paulo nos principais contratos, com exceção ao contrato entregue agora em janeiro, que subiu 1,5% nesta segunda-feira. Temos o ajuste anterior e os últimos negócios e não temos o ajuste atual. No ajuste anterior, então, o milho com vencimento para janeiro aparecia em R$ 31,95 a saca e nos últimos negócios aparece cotado por R$ 32,43 a saca. Foram 3.270 contratos negociados para este vencimento de janeiro. Já os contratos com entrega em março têm queda nesta segunda-feira, uma queda de 1,17%. No ajuste anterior, o valor da saca estava em R$ 32,48 e nos últimos negócios R$ 32,10. Contrato em queda nesta segunda-feira, com 320 negociações. Já os contratos com entrega em maio têm uma alta de 1,08%. No ajuste anterior, aparece por R$ 32,40 a saca nesse contrato com vencimento em maio e nos últimos negócios, o valor para este mesmo vencimento é de R$ 32,05 a saca. E os contratos com entrega em setembro têm uma queda de quase 1,5% nesta segunda-feira aqui na B3 em São Paulo. No ajuste anterior, o valor da saca para este contrato de setembro vinha em R$ 31,19 e nos últimos negócios R$ 30,75 a saca, mais um contrato em queda, portanto, nesta segunda-feira, primeiro dia da semana aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Não temos o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago, também por causa do feriado nos Estados Unidos. Antes de encerrar o programa de hoje, uma informação sobre o mercado de combustíveis. A gasolina, o etanol e o diesel atingem as novas máximas nos postos na última semana. Os preços médios, tanto da gasolina quanto do etanol e do diesel, voltaram a subir na segunda semana do ano nos postos brasileiros, atingindo aí as novas máximas de acordo com pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O movimento
aumento ocorre apesar da redução dos preços praticados pela Petrobras este ano na venda dos combustíveis nas refinarias para as distribuidoras. O preço da gasolina atinge a média de R$ 4,18 por litro nos postos do Brasil entre os dias 7 e 13 de janeiro, uma alta de 0,8% ante os R$ 4,15 da semana anterior, enquanto o valor do diesel que é o combustível mais consumido no Brasil, aparece por R$ 3,36 o litro, uma alta de 0,35% em relação à semana anterior, quando o preço do litro do diesel aparecia por R$ 3,35. Já o etanol hidratado, concorrente da gasolina nas bombas, teve uma média de R$ 2,96 por litro na última semana, uma alta de 0,6%. Os principais combustíveis, portanto, em alta aqui no Brasil. Com isso, eu vou encerrando o Mercado do Campo desta segunda-feira, primeiro dia da semana, desejando para você de casa uma excelente semana. Lembrando que o Mercado do Campo volta amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica com o programa Pecuária BR. E se você quiser continuar acompanhando a nossa programação pela internet, acesse o site sba1.com e também o nosso canal no YouTube. Para você de casa, uma boa noite.